Hoje, nós recebemos o candidato Simplício Araújo, do Solidariedade, que é empresário, foi secretário de Estado do governo Flávio Dino, de Indústria e Comércio, e é um dos mais atuantes defensores da geração de emprego como meta de governo. Candidato Simplício Araújo, quero agradecer por o senhor ter tirado um tempo nesta campanha tão incisiva a um governo de Estado e agradecê-lo pela disponibilidade de estar aqui. Olha, Geraldo, eu que agradeço a você, agradeço a todos vocês e jamais deixaria de vir porque a política mudou, a campanha mudou. Hoje, dificilmente você vai encontrar militância para ir atrás de uma caminhada que não seja remunerada, para ir atrás de uma carreata que também não seja remunerada. E aqui a gente tem uma oportunidade muito grande, tanto para mim como para vocês e principalmente para o telespectador, porque aqui sou eu, o candidato a governador e não uma parafernália, uma pirotecnia para encher o olho de quem quer que seja. Pois não, eu vou tomar a liberdade de lhe fazer a primeira pergunta aqui. É uma pergunta fácil e simples essa, candidato. O senhor, eu não sei se está no seu projeto de governo, porque é um detalhe tão ínfimo, mas o senhor declarou há poucos dias que não vai morar no Palácio dos Leões se for eleito. Eu quero saber o porquê do senhor ter destacado isso na sua campanha e perguntar qual é a diferença com eu não quero dizer promessa, com o compromisso que o Flávio Dino também fez de não ir morar no Palácio dos Leões. Eu acho que ele ainda resistiu por uns 4 meses e depois se mudou para o Palácio dos Leões. Qual é a importância que o senhor vê na questão de morar ou não morar no Palácio dos Leões e destacar isso? Geraldo, a gente realmente não pode comparar o amanhã, ou seja, 2023, com 2015, quando iniciou o governo do então ex-governador Flávio Dino. Muita coisa mudou. Isso é como a casa da gente. O que a gente vive hoje não é igual ao que a gente vivia em 2019, o que a gente vivia em 2020. E hoje, realmente, a gente precisa correr atrás do prejuízo. Eu tenho colocado muito claramente por onde eu tenho passado que é necessário um esforço muito forte para que a gente possa colocar o Maranhão num trilho do desenvolvimento. Trilho do desenvolvimento significa crescimento com bem-estar social por aqui e geração de emprego, coisas que a gente não tem em virtude da nossa classe política. A classe política nos últimos 20, 30 anos se serviu do Maranhão, ficou muito rica, a gente tem inclusive candidatos aí a deputado, a senador, até a governador, que até outro dia não tinha nada, hoje tem tudo, mas a gente não consegue visualizar um legado positivo como foi o aumento do seu patrimônio para os seus mandatos e para a população do Maranhão. Portanto, eu não vejo, primeiro, necessidade. Eu moro aqui numa área que eu considero muito boa, da Ilha de São Luís, um apartamento que eu tive muito esforço para comprar, vivo bem lá, uma vizinhança muito boa. Eu acredito que, como o governador Zema, lá em Minas Gerais, não existe necessidade de ocupar o Palácio dos Leões e eu quero usar aquele instrumento para atrair filmes, novelas, para documentários, para principalmente que a população saiba que um palácio não combina realmente hoje com a pobreza que todo mundo está colocando aí em voga. Além disso, Geraldo, eu também vou vender, vai ser a primeira privatização, vamos dizer assim, que eu vou fazer no meu governo, a Casa do Vice-Governador. A Casa do Vice-Governador é um absurdo para o Maranhão. A gente vê as pessoas passando fome, passando necessidade. E só nos últimos anos, que eu repito, não dá para comparar com os próximos anos, mas eu não vou gastar 40 milhões de reais para sustentar um vice-governador dentro de uma casa, lá com compras pagas pelo povo do Maranhão, com segurança paga pelo povo do Maranhão, uma mansão que a gente pode vender e, para você ter uma ideia, fazer 600 casas para a população pobre do Maranhão. Simplesmente só um comentáriozinho nessa pergunta. Não dava para colocar um puxadinho lá do vice-governador no palácio também? Porque, né, acaba tendo que trabalhar.
Mas a pergunta não é essa. Vamos falar, Simplício, de Operação Secreta Etiópia-Maranhão, né? Nós sabemos ali que naquele momento delicado da pandemia, né, de muita incerteza do que estava por vir, da dificuldade que foi, né, adquirir aqueles respiradores naquele momento ali. Você teve uma atuação ali bastante destacada nisso. Mas, Simplício, a pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte: o que foi que aconteceu de verdade com aqueles respiradores que não chegaram? E assim, não se viu que a empresa era a Hemp Care, né, uma empresa, né, de comercializa produtos ligados a cannabis, passou despercebido isso? Como é que foi isso de fato, Simplício? Natan, realmente isso não passou pela minha pasta. Eu era secretário apenas de Indústria, Comércio e Energia. Essa aquisição foi feita pelo Consórcio Nordeste, que eu não representava no momento, e eu desconheço completamente como foi a negociação. O que eu sei é que a responsabilidade pela aquisição foi do governo da Bahia. Isso sem querer jogar confete em ninguém, mas realmente não coube ao governo do Maranhão a decisão pela escolha da empresa e nem pela compra. Eu fiz a minha parte quando reuni aqui 160 milhões de reais em doações com a classe empresarial do Maranhão e de fora do Maranhão para ajudar o povo do Maranhão. Enquanto todo mundo estava tomando respiradores em outros países, porque isso era uma guerra, então na guerra os países ricos achavam que tinham que tomar os respiradores dos mais pobres, eu consegui trazer 187 respiradores da China para o Maranhão, como também consegui fazer pelo menos mais duas coisas que foram muito importantes e que, acima de tudo, Nathaniel, me ajudaram a definir ser candidato a governador. A primeira foi quando não tinha álcool. Aqui mesmo vocês não tinham álcool, ninguém tinha álcool 70 em lugar nenhum do mundo. E aqui a gente tem algumas fábricas de etanol no Maranhão, então eu liguei lá em São Raimundo das Mangabeiras para o Pedro Tizianel, pedi ao Pedro Tizianel uma doação em etanol. Com o pessoal da universidade, transformei esse etanol em álcool 70, pedi a Coca-Cola garrafas e tampas, mandei lá para a FC Oliveira, em Codó, onde nós invasamos e distribuímos o álcool. O outro fato, que pouca gente sabe, foi na questão do oxigênio. O Maranhão era o segundo na fila atrás de Manaus para estrangular, para dar problema relacionado ao oxigênio. E eu garanti com a AVB, uma indústria de Açailândia, e com a Suzano, lá na cidade de Imperatriz, 800 mil metros cúbicos de oxigênio, e a gente evitou aqui essa pandemia, além de ter conseguido aí material de limpeza, 1 milhão de cestas básicas, 42 ambulâncias, ou seja, uma série de doações importantes e que foram determinantes para a gente ter aqui o menor índice de mortalidade em decorrência do Covid. Enquanto eu vi pessoas que hoje estão aí fazendo campanhas milionárias escondidas do povo do Maranhão, sem doar nada, sem contribuir com nada, e hoje fazem aí, por exemplo, eventos num dia que custam 500 a 1 milhão de reais, e a gente não viu essa rapaziada lá na hora do aperto aqui no Maranhão. Então, candidato, seja bem-vindo, prazer. Deixa eu lhe dizer, a partir da hora que eu publiquei o card da TV Guará aqui dos analistas, eu recebi para mais de 60 perguntas, sempre é assim, né? Mas o interessante é que a pergunta que mais fizeram foi o seguinte: o senhor foi do governo Flávio Dino, o Brandão era seu companheiro, né? Eu sempre cobri o governo Flávio Dino, todos os governos, na verdade, e a gente sempre observa uma relação muito estreita do senhor com o vice-governador, principalmente em viagens internacionais, trabalhando com os empresários, trazendo empreendimentos, né? Elogio para cá, elogio para lá. Aí, de repente, o senhor começa a fazer uma oposição ao Brandão, como se o Brandão não fosse do governo, né? Só o Flávio Dino fosse do governo e o senhor apoiando o Flávio Dino para senador. As pessoas conseguem entender como é que é essa sua lógica, secretário? Afinal, o Brandão era do governo, o Brandão foi importante, junto com o senhor, para trazer empreendimentos e ajudar o ex-governador Flávio Dino? Eu até te agradeço a pergunta, Felipe, muito bem colocada. A pergunta não é minha, a pergunta é de mais de 40 pessoas me mandaram. Agradeço a todos os 40 que fizeram essa pergunta. Primeiro, Felipe, eu fui deputado federal junto com o Brandão.
e conheço muito bem o Brandão, não tenho inimizade com o Brandão, nem com o Everton, nem com o Edivaldo, nem com o Laércio, que eu conheci outro dia. Aliás, eu acho que a política não precisa de inimizades. Depois, Felipe, você pode me responder também, até para que a gente possa ajudar essas 40 pessoas que perguntaram, se por acaso o governo do Itamar era o mesmo do Fernando Collor, se por acaso o governo do Temer era o mesmo da Dilma. Hoje, Felipe, eu estou não fazendo oposição, eu estou lamentando muito o que eu estou vendo nessa eleição. São candidatos tocados por orçamento secreto, ou seja, nós tivemos a inserção aqui no Maranhão de mais de 2,5 bilhões de reais Candidato, que está desculpe, sendo só usado interromper. apenas para fazer campanha política. Uma parte desse orçamento está vindo por parte de senadores e deputados federais e o atual governador fez uma coisa que o ex-governador nunca fez. O ex-governador nunca fez convênio com sequer uma prefeitura do Maranhão. Agora, a gente vê, lamentavelmente, o Carlos Brandão, meu amigo, Carlos Brandão, meu colega, gastando cerca de milhões e milhões, repassando recursos para prefeitos aliados, sem uma justificativa, sem um planejamento. Enquanto isso, Felipe, nós temos 33,4%, porque assim, se não vai pagar os 33,4% dos professores, também não tem sentido a gente mandar milhões e milhões para os prefeitos sem nenhuma justificativa. Se não vai pagar 1.300.000 lá para o pessoal da GED, que está em greve por causa de uma dívida de 1.300.000, também não dá para mandar dinheiro para prefeito, porque é uma questão de gestão. Eu estou realmente nessa eleição pregando isso. Enquanto todo mundo está fazendo política e politicagem com dinheiro público, eu estou dizendo que jamais, Felipe, o Maranhão vai sair da pobreza, desse quadro que nós nos encontramos, enquanto a gente ouvir, e você ouviu muito bem, porque você foi secretário de um ex-governador, que antes da eleição começar, ele foi na TV Mirante e disse: quando o Brandão sentar na cadeira, ele ganha a eleição, ele resolve a eleição. Para mim, eu ouvi o seguinte: ele quebra o Estado, mas ele se reelege. E não dá para fazer isso, Felipe, porque eu não fiz conchavo nem acordo político e financeiro com o governador Jackson Lago, não fiz com o governador Flávio Dino e não farei com ninguém. Eu tenho uma posição de contribuir com o Estado. É para isso que eu entrei na política, largando a vida empresarial, e é por isso que eu estou candidato a governador. Porque eu entendo que, mais do que nunca, ou a gente faz gestão no Maranhão, ou a gente vai chegar em 2026, em 2030, em 2034... com essa mesma lenga-lenga. Às vezes o sujeito é eleito do lado de quem está no governo, aí volta aqui, passou 8 anos em Brasília, e volta aqui dizendo, essa pobreza, como se ele não tivesse parcela de contribuição nisso. O pai foi governador, foi deputado estadual, federal, senador, ou seja, toda a classe política tem que fazer uma análise. Eu faço a minha culpa também. Mas eu entendo que eu tenho contribuído mais com gestão, principalmente, como eu citei agora durante a pandemia e em outros casos de geração de emprego, do que com politicagem. Esse Estado, com politicagem, não vai sair nunca, não vai para lugar nenhum da forma que nós estamos aqui. Só um minutinho, Marcos, é porque eu tomei a liberdade de quase interrompê-lo e gostaria de pedir desculpa, eu não faço nunca isso, mas é porque quando os candidatos vêm e falam que tem orçamento secreto, eu gostaria que eles fossem explícitos, né? E dissessem, desses candidatos a governador, quem é que trouxe, quem é que está usando, né? A senador, quem é que está usando, porque fica muito fácil vir a sabatina e não colocar o nome das pessoas e os valores. Eu acho que é importante, principalmente o senhor que sempre teve uma conduta muito ilibada. Simples, Felipe. Quem disse não fui eu, foi a revista Piauí, o Jornal Globo, a Folha de São Paulo, o Estadão, toda a imprensa nacional diz que no palanque do Laésio Bonfim tem gente que usou do orçamento secreto. No palanque do Edivaldo Holanda tem gente que usou do orçamento secreto. No palanque do senador Everton Rocha também. E no palanque do governador Carlos Brandão, que inclusive não fala em orçamento secreto, também tem. E vou mais, Felipe, eu acho que você está correto. Eu acho que a gente não pode aqui ficar empurrando sujeirinha para debaixo do tapete, não. Basta a população olhar para todo mundo e verificar. Se tirar, por exemplo, a caneta de um, o dinheiro de outro, o que essas pessoas têm a oferecer para o Estado do Maranhão? Por exemplo, o faltoso aqui,
que foi o Laércio Bonfim, ele recebeu tudo do Maranhão. Esse rapaz chegou aqui, você pode olhar pela prestação de conta dele, ele não tinha nada. Ele hoje é um sujeito milionário e ele consegue conduzir a direita para um projeto que vai fracassar no Maranhão. A direita está forte no Maranhão. A gente viu as manifestações em todas as cidades do Maranhão nessa Semana da Pátria. E isso é muito bom, Felipe, porque isso oxigena a política. Se ganhar a esquerda, nós vamos ter uma direita forte para fiscalizar. Se ganhar a direita, a esquerda vai fiscalizar. Então, as manifestações foram muito bonitas, mas se você for na página desse candidato, que só tem hoje o que tem politicamente no Maranhão por conta da direita, você vai ver que ele participou do 7 de setembro e sequer citou o verdadeiro mentor, vamos dizer assim, o verdadeiro tutor dessas manifestações no Maranhão, que foi o presidente Bolsonaro. Ele publicou na página dele como se essas manifestações fossem para ele. Então a gente precisa realmente depurar, porque a gente está chegando aí ao dia 2 e nós temos que tomar uma decisão e ajudar o povo. Eu acho que nós vamos ter debates, amanhã mesmo nós temos mais um lá na TV Cidade, nós vamos ter o debate aqui da TV Guará e o debate da Mirante, e é uma oportunidade muito grande para o povo tirar a carreata, tirar a caminhada, tirar essas coisas aí de esquerda contra direita, porque quem vai governar o Maranhão é o governador do Maranhão, não é o presidente da República, e para isso a gente tem que fazer uma boa escolha aqui. Candidato, em relação à gestão e política, duas coisas que convivem. O senhor foi secretário de Indústria e Comércio, então o senhor transitou muito no ambiente do empresariado. Então tem FIEMA, tem indústria, é um setor muito forte e que costuma ser muito exigente. O senhor conhece isso muito bem. Por outro lado, a gente tem a questão também do campo político, que são os prefeitos. Eles sempre reclamam, independente do órgão que eles estejam colegiados, de que eles vivem passando pires no Congresso, tal, para conseguir verba federal. Então a minha pergunta é, como é que o senhor avalia e como o senhor pretende agir em relação a essa relação com o governo? Se diz muito que o Flávio teria errado na relação com os prefeitos por não ter permitido a questão dos convênios em liberação de verba. Há quem diga que esse foi o ponto forte, inclusive o senhor acabou de falar. Mas existe uma pressão política quando vem as eleições municipais e depois quando vem a própria eleição estadual. Como o senhor avalia essa relação, como deve ser e como será a sua, considerando tanto a questão do campo empresarial, mas principalmente do campo político? Marcos, aqui no Maranhão, nós nos livramos de uma ou duas pessoas que a gente considerava, a maior parte das pessoas consideravam oligarcas, mas a gente não se livrou do pensamento oligárquico. O Maranhão só vai em frente quando nós tivermos um plano. Para você ter uma ideia, convênio estadual não há de fazer nenhuma revolução nas prefeituras, porque nos últimos 2 anos, eu já falei aqui, vieram mais de 2 bilhões e 100 milhões de reais de convênios federais para o Maranhão. E aí, Marcos, é onde eu digo que tem que ter gestão. O Flávio Dino, o ex-governador, foi na Assembleia e lá ele disse que em 10 anos ele investiu em 7 anos, ele investiu 10 bilhões de reais no Maranhão. Isso dá 1 bilhão e 300 ao ano, 100 milhões ao mês. Ou seja, se você pegar 2 bilhões e 100 que vieram do governo federal, com uma gestão, com uma condução, com um plano que é o que eu estou apresentando, ou seja, um plano que seja maior do que eu, que seja maior do que os prefeitos, que seja maior do que a classe empresarial, porque aí todo mundo usufrui. O que é que eu estou pregando? Eu estou pregando que nós tenhamos aqui algo parecido com o que nós tivemos no Ceará, em Santa Catarina, no Goiás, no Mato Grosso, e que realmente mudou a vida desses estados. O cearense vinha para o Maranhão, agora a gente está vendo o caminho inverso. O maranhense está buscando alternativas no Tocantins, no Ceará, até mesmo no Piauí, porque a classe política, ela sabe fazer a vida dela. Aliás, é o que eu tenho dito, a classe política se especializou em fazer apenas campanha política, mas não faz gestão. Prefeito de São Luís, o ex-prefeito e o atual prefeito, não aprovaram um simples plano diretor, Marcos,
que é uma questão de gestão básica. É como você administrar a tua casa e não ensinar para o teu filho onde é que ele tem que fazer as necessidades dele. Aqui em São Luís, a gente não sabe onde é que pode, onde é que não pode implantar determinado empreendimento, o que é área de preservação, o que não é. A gente não sabe se é o Ministério Público, se é a Justiça ou se é o prefeito que manda na cidade, e a gente causa uma insegurança jurídica, primeiro para as pessoas, depois para os negócios, e depois a gente afugenta empregos aqui de São Luís, ou seja, uma completa falta de gestão e excesso de politicagem. É o que eu quero fazer. E com relação a 2023 em diante, o povo aprovando, e eu tenho a satisfação hoje de por onde eu passo, vou ouvir que o meu plano é o melhor, que esse é o caminho para o Maranhão. Se o povo aprovar, eu tenho certeza, você pode ter certeza que uma boa ideia, ela vai ser abraçada por todos. E essa boa ideia não é para mim, para que eu chegue ao poder ou para que eu permaneça no poder. É para tirar o Maranhão dessa situação. Então eu tenho certeza que os prefeitos, os deputados e a classe empresarial vai aprovar esse caminho, porque é isso que nós precisamos. Candidato, aí eu queria fazer um desdobramento dessa, ainda aproveitando a pergunta, que é a relação com o empresariado. O empresariado, ele reclama de oportunidades, ele quer crescer, ele reclama de tributos, mas muitas vezes a relação do governo com o empresariado ela é complexa, principalmente quando você pensa em estradas, quando você pensa em asfaltos. Quantas vezes uma empreiteira ela ganha uma estrada ou ela ganha uma obra do governo, ela quebra, vamos falar de escola? Ela quebra o teto, quebra o chão, aí ela para e começa a cobrar aditivo, e as aulas são suspensas por 3, 4 meses. Tem escola que está parada há 1 ano por conta da relação que tem com a empresa, com a empreiteira, e a justiça amarra. Então, como encontrar esse meio termo do empresário? Claro, ninguém é contra ele ter o trabalho, ter o lucro e ter a oportunidade, mas o aluno não pode ficar sem aula numa obra que ela é parada nesse sentido. E aí como é que faz para encontrar? O empresário ganha, mas a população é que é a finalidade do processo. Para você ter uma ideia, e você me oportuniza colocar isso aqui, nós temos mais de 400 obras federais paradas aqui no Maranhão. A metade desse orçamento secreto que andou, que circulou pelo Maranhão, dava para ter terminado todas essas obras. E a relação que eu vou buscar, em primeiro lugar, Marcos, com as obras, tanto nos municípios, como também no governo do estado e no governo federal, é a relação da obra com a carteira assinada. Porque o que nós temos de empregos precários, ou seja, às vezes é o asfalto, como você citou. O sujeito aplica 20 quilômetros do asfalto na cidade, não assina uma carteira. O sujeito vai lá e reforma uma escola ou constrói uma escola, não fica uma carteira assinada, não fica um legado positivo para o comércio. Essas obras públicas, elas devem mover a economia e, acima de tudo, gerar empregos. E nós vamos focar nisso, porque isso é fundamental, principalmente se tratando do dinheiro do povo. Com relação, Marcos, ao todo, ou seja, a essa questão de o empresariado ter o lucro ou não, eu na Secretaria de Indústria e Comércio, eu fiz uma relação, construí uma relação republicana com todos os empresários, tanto do Maranhão como de fora do Maranhão. Não é à toa, Marcos, que eu levantei 166 milhões de reais, porque você não levanta 166 milhões de reais se você não tem a confiança das pessoas. Isso é uma prova de que eu tinha confiança das pessoas que eu liderava, o respeito, e os respeitava. Eu tratava um empresário como sendo de grande importância para o Maranhão, não pelo tamanho dele, mas se ele me gerasse um emprego, para mim ele já era importantíssimo. Então eu fui atrás do pequeno, do médio e do grande, ao contrário dos meus antecessores que só viam os grandes empreendimentos aqui no Maranhão. Então, candidato, por falar em carteira assinada, por falar em geração de empregos, vamos trabalhar uma questão que o senhor cita muito como sendo algo a ser vislumbrado pelo Estado, que é o agronegócio. Mas o senhor também tem citado a agricultura familiar. Eu gostaria de saber se é possível conciliar essas duas coisas, uma vez que eu não estou falando em teoria, eu estou falando na realidade. O que se verifica no Maranhão hoje é que essas duas frentes de ação são inimigas. Quer dizer, a agricultura familiar não, ela é apenas uma vítima. O agronegócio tem devastado as comunidades tradicionais, tem diminuído as porções de desenvolvimento da agricultura familiar, e aonde ela não entra, ela inviabiliza, porque as ações, se uma grande área de
de cultivo, de monocultura, trava a agricultura familiar, ele para de produzir. A gente sabe disso. A gente tem exemplos disso que eu poderia citar, não é o caso aqui nas Sabatinas. Então, como conciliar essas duas coisas? E outra coisa, se o agronegócio é tão bom, por que ele não gera emprego e não deixa nenhum tipo de imposto? O senhor acha que a gente precisa acabar com a Lei Candir? Olha, muito importante a tua pergunta, Geraldo. E eu vou até pontuar, primeiro sobre as comunidades quilombolas. O grande problema do conflito aqui no Maranhão, ele não está na briga do grande pelo pequeno, está na ausência de uma política estadual para sustentabilidade dessas comunidades e de um simples mapeamento. Todos os demais estados praticamente têm um mapeamento das comunidades quilombolas e das comunidades tradicionais. Quando você tem esse mapeamento, você evita que o gargalo estoure lá onde está estourando hoje, que é na mão do seu Douglas, que é o juiz da vara de direitos difusos. Quando ele tem que decidir a favor da comunidade ou a favor do grande, ele não tem como, porque ele não tem um mapeamento dessas comunidades. Eu vou fazer esse mapeamento, nós vamos, acima de tudo, buscar sustentabilidade dessas comunidades, porque, Felipe, veja bem, isso a gente aprende desde criança. A união faz a força. Então não haverá nenhuma possibilidade dessas comunidades se sustentarem se a gente não tiver o associativismo e o cooperativismo contribuindo para que tanto as suas tradições como a sua cultura, mas principalmente produtos oriundos dessas comunidades possam competir no mercado. Quando a gente fala de agronegócio e agricultura familiar aqui no Maranhão, parece que a gente está brigando assim pelo que não tem. Porque o que eu digo? Por que eu digo que vou valorizar o agronegócio e a agricultura familiar? Porque a gente não tem produção, Geraldo. A gente precisa ter produção. Nós estamos vendo aí candidato indo na feira tentar compreender o preço do cheiro verde ou de onde vem o cheiro verde do tomate. Ele tem que ir no mercado, porque isso é uma coisa de mercado, é uma coisa lá da produção do campo. Então, para que nós restabeleçamos hoje produção, pelo menos de hortifrutis aqui no estado do Maranhão, nós temos que ter uma política, primeiro, que deixe claro que tem espaço para todo mundo. O que eu não posso estar produzindo cheiro verde apenas para consumo de subsistência, ou seja, eu não tenho aqui a agroindústria familiar, a agricultura familiar produzindo para o mercado e nem tem o agro também produzindo para o mercado interno. O que é que eu preciso? Eu preciso organizar a minha produção local com as famílias inseridas no processo, mas eu também preciso fazer um pouco parecido com o que o Mato Grosso e que o Goiás fizeram. O que é que eles fizeram lá? Uma lei onde uma parte dos grãos produzidos dentro do estado seria destinado para as agroindústrias, porque é essa verticalização que nós temos que buscar nos próximos anos aqui. O que é a verticalização? É pegar essa soja, esse milho, transformar ele em ração, depois eu transformar essa ração em peixe, em suíno, em frango, em boi, depois eu ter os frigoríficos, que é onde a gente vai agregar muito valor a esses produtos e preparar o estado para exportação. Ora, nós temos aqui, hoje, por exemplo, na cadeia da avicultura, um consumo de 2/3 de cada 3 frangos que a gente come aqui no Maranhão, 2 estão vindo de fora do Maranhão. Sem contar, Geraldo, que nós estamos há 10 dias mais perto dos Estados Unidos e do Japão. Ou seja, eu tenho demanda interna, eu posso preparar minha avicultura para atender a minha demanda interna e depois preparar a avicultura para atender a demanda para a exportação. E assim eu posso fazer com muitas outras cadeias produtivas. Aliás, eu não estou falando só da boca para fora. O exemplo é a Cerveja Magnífica. A Cerveja Magnífica foi uma parceria do público com o privado, onde a gente concedeu um incentivo fiscal para a Ambev. A Ambev fez uma cerveja a partir da mandioca aqui no Maranhão e já emprega 15 mil, já dá renda para 15 mil famílias. Com a fecularia que eu trouxe lá para a cidade de Humberto de Campos, nós vamos aí atender a ocupação e oportunizar renda para mais de 50 mil famílias aqui no Maranhão. Então, nós temos exemplos, o que nós precisamos é continuar um trabalho muito minúsculo, muito pequeno que eu comecei na secretaria e que, como governador, eu vou parar de bater na porta do prefeito de São Luís, do prefeito de Passo do Lumiar, do prefeito de Ribamar, dos meus colegas secretários e vou ordenar, Felipe, primeiro, um olhar para as pessoas. Outro olhar, Marcos, para a produção, porque aqui no Maranhão só haverá a saída da situação que nós estamos
quando a gente inserir o pobre na economia. Ou quando a gente for cobrar imposto do agronegócio, das commodities, isso aí tem que gerar distribuição de renda, candidato. Esses trilhos aqui que cortam aqui dezenas de municípios do Maranhão vivem na miséria, vendendo beiju na porta do trem, se arrancando. Essas regiões onde a monocultura está invadindo, está expulsando as famílias. Chapadinha, hoje em dia, tem um índice de criminalidade assustador, todos os dias é crime. O crack invadiu Chapadinha, juntamente com o agronegócio. Como resolver isso? E a Lei Candir, a gente vai acabar com ela ou não vai, candidato? Para deixar imposto aqui para o povo maranhense. Se imposto fosse resolver o problema do desenvolvimento, da pobreza, e resolver todos os problemas, todos os estados estariam com uma fórmula muito simples. Não precisava nem ninguém preparado para ocupar os governos, era só mandar aumentar o imposto. Geraldo, na pandemia... Mas São Paulo é o maior gerador de imposto e é o que mais ganha dinheiro no Brasil. 30% do PIB nacional é de São Paulo, o mais industrializado de todos. Bom, continuando, na pandemia, o governador Flávio Dino, ele fechou mais da metade do governo, inclusive a Secretaria de Indústria e Comércio. Então eu fiquei com 0 funcionários, 0 financeiro, e acabei de dizer, é a terceira vez que eu estou dizendo, eu levantei 166 milhões de reais, montei aqui o que nem o presidente da República montou, foram 4 hospitais de campanha, fui na China dando um drible em países ricos e trouxe respiradores. Então, Geraldo, tem coisa que é importante. Eu não estou dizendo que o imposto não é importante, principalmente o imposto de quem pode pagar. Agora, o que tem de gente falando besteira sobre imposto, vou te falar que aqui mesmo na TV Guará já veio um parlamentar falar de imposto, dizendo que quando chegar ao governo vai fazer uma tributação justa e vai vai diminuir a tributação para o pobre. A gente diminui a tributação para o pobre porque 94% dos negócios do Maranhão estão no Super Simples. E o Super Simples a gente trata lá no Congresso, onde estão já deputados e senadores, que inclusive alguns deles querem ser reeleitos ou candidatos a outros postos aqui. Aqui, Geraldo, o que nós temos que fazer é uma tributação inteligente, como é o caso da cerveja magnífica. Eu vou ceder para você, vou baixar o teu imposto, mas você vai me ajudar com a pobreza do Maranhão, inserindo 15 mil famílias como já estão hoje e depois mais 35 mil famílias, potencializando uma cadeia produtiva importante e tendo o que eu já te disse. Não adianta a gente falar no Maranhão, não adianta a gente ter essa visão de que uma indústria vai trazer o desenvolvimento para o Maranhão, porque não vai. Hoje a gente tem a Suzano aqui, a gente tem a Lumar e a gente tem a Vale. Sabe quando é que a gente vai conseguir 3 indústrias desse porte de novo para o Maranhão? Talvez nem daqui a 20 anos. Mas se a gente conseguir essas 3 indústrias, nós vamos ter cerca de 10 mil empregos. Não resolve o problema do emprego no Maranhão. O que resolve o problema do emprego no Maranhão? Adensamento de cadeia produtiva, como a gente fez lá com a Suzano Imperatriz. A Suzano só fazia exportar, como é o caso da soja e do milho que você fala. Nós dialogamos com a Suzano e a Suzano começou a produzir papel e hoje muita gente está comprando papel na Suzano para fazer pequenos negócios. Então tem que haver uma conversa dos negócios com a produção e com a população, senão não tem saída. Não tem indústria grande que venha para o Maranhão para resolver o problema do Maranhão. Aliás, essa fórmula é antiga. Essa fórmula já passou por refinaria, já passou por outras indústrias e a gente não viu nada acontecer. É só mesmo esse blá blá blá, nhenhenhen, essa lenga-lenga de campanha política. E eu não. Eu acredito no café com leite. No básico. Se nós não tivermos aqui produção básica, a gente vai continuar comprando o café, o açúcar, o trigo, tudo de fora do Maranhão, mandando os empregos e o nosso dinheiro para fora do Maranhão. E mandando bilionários para Forbes, né, Natanael? Simplício, né? Eu estava vendo aqui nas suas propostas, né? Uma proposta que me chama a atenção é o cartão Nossa Gente, né? Que você prega como uma evolução dos restaurantes populares atuais, né? Que agora, né, as pessoas não precisarão se deslocar até eles em busca de alimentação, com o cartão em mãos poderá buscar restaurante mais próximo ou da sua casa ou do trabalho. Eu lembro que a gente até comentou nos analistas algumas vezes, né? Porque o governador Flávio Dino se vangloria dos restaurantes populares, que é uma coisa que é extremamente cruel, né? Você capitalizar com a fome das pessoas, né? E
também, dentro aqui da sua proposta, fica claro que você também não concorda com o modelo, porque esse modelo acabou quebrando uma cadeia produtiva de pequenos restaurantes, né, onde as pessoas tiravam sustento, tinham emprego ali, movimentavam a cadeia produtiva. Na sua avaliação, esse modelo do restaurante popular é um erro, né? Eu sei que ele ameniza, né, a fome de muitas pessoas, mas na sua avaliação, é um erro da forma como foi feito e precisa ser ajustado? Natanael, eu não quero olhar para trás, eu quero olhar para frente. Então, o que eu não quero é o povo do Maranhão em fila, no sol e na chuva, e nem levar uma empresa para um município onde nós já temos várias empresas que podem prestar esse tipo de serviço. Por exemplo, hoje um prato de comida para os pobres é R$1, mas o governo paga de R$14 a R$18. Por que esses R$14, R$18 não estão indo para o comércio local, onde farão uma grande diferença, porque qualquer que seja centavo do governo, a exemplo da questão do asfalto, tem que servir para potencializar a economia. Eu não posso ter uma obra e admitir que aquela obra tem um operariado precário, ou seja, pessoas sem carteira assinada. Da mesma forma, eu não posso mandar R$1 que seja para o município, sem ver R$1 da prefeitura e sem entender que este real está adensando de cadeia produtiva, de alguma forma a cadeia produtiva, ou fazendo aquilo se tornar um ciclo virtuoso na economia dos municípios e do estado. Eu não posso atirar com bala alheia. Para tirar o Maranhão do lugar em que ele está, eu tenho que entender, e eu sei muito bem esses números, que hoje, de cada R$10 que circulam no Maranhão, apenas R$3 são das prefeituras e do governo do estado. R$7 é da iniciativa privada. Então, esses meus R$3 eu tenho que gastar muito bem para gerar emprego, para que as pessoas possam sentir que ali tem a presença do Estado, não apenas no comércio, mas também na compra de hortaliças, de verduras, de produtos lá no comércio local, porque isso é importante. Às vezes tem uma empresa que tem 20, 30 restaurantes, então ela compra aqui em São Luís e leva para os municípios e não compra nem isso lá nos municípios. É esse o meu pensamento, além do que, o principal, Natanael. A gente viu hoje nos últimos dias, o governador Carlos Brandão distribuindo cesta e peixe. Quem é que garante que essa cesta e peixe chegou para quem realmente precisa? O que a gente tem que fazer? Nós temos que pegar o cadastro das pessoas que estão nos Bolsas Famílias, ou agora Avança Brasil, sei lá como é que é o nome, e nós direcionarmos esses benefícios, esse cartão, primordialmente para essas pessoas, porque senão nós estamos permitindo que outras pessoas que às vezes podem ter um acesso melhor a outros restaurantes furem a fila e cheguem na frente das 300, 500 refeições que são ofertadas em cada restaurante desse. Muito bem, secretário. Eu espero que nesses 7 anos e meio aí que o senhor teve com o Flávio Dino, o senhor tenha alguma das vezes falado dessas suas ideias, o que o senhor não concorda. Porque aqui eu só vejo que o senhor não concorda com nada que foi do governo do Flávio Dino e que eu assisti o senhor estando lá. Eu tento entender, sinceramente, eu tento entender os políticos e principalmente os gestores. Porque não é possível que uma pessoa que passou 7 anos e meio assistindo tudo isso, que era secretário de Indústria e Comércio, vendo o agronegócio destruindo, né, não trazendo riqueza nenhuma, porque não trouxe. Vendo os grandes ganhando cada vez mais e fazendo uma proposta de socialismo, comunismo, que tanto atacaram. E aproveitando isso, eu queria lhe perguntar o seguinte, secretário, 2 coisas. Primeiro, o senhor é de direita, o senhor é de esquerda, o senhor é de centro. E a outra questão é sobre as mulheres, sobre o direito do corpo das mulheres. Eu tenho feito essa pergunta a todos os candidatos. O senhor é a favor ou é contra o aborto? Felipe, essa pergunta é importante vindo de você. Eu não sei se você, quando foi secretário do Zé Reinaldo, se intrometia em outras áreas. Eu costumava, sim, dar meus pitacos para o governador. Mas eu não sei se o governador Zé Reinaldo costumava deixar você mandar nas outras partes, porque tipo o Flávio Dino mandava, deixava eu mandar mais na minha, porque realmente lá ele nunca se meteu. Mas eu era secretário de uma pasta inexistente e que nós, até pela equipe maravilhosa que até hoje me acompanha, nós fizemos um grande trabalho lá. E fomos muito reconhecidos até fora do Maranhão e fora do Brasil. E com relação, Felipe, a essa questão da esquerda e da direita, é mais um equívoco que a direita está mordendo aqui no Maranhão. Eu
Vou repetir o que eu coloquei ainda há pouco. A direita perde uma grande oportunidade de construir uma grande liderança no Maranhão, porque ao mesmo tempo em que ela aponta para um determinado candidato, esse candidato nega completamente que seja da corrente nacional da direita maranhense. Eu, Felipe, jamais vou usar 1.400.000 pessoas que passam fome no Maranhão, 1.100.000 pessoas que dependem do cadastro dos bolsas aqui no Maranhão, cerca de 500.000 pessoas, Felipe, desalentadas, ou seja, que perderam a esperança no Maranhão de arrumar um emprego, de resolver as suas vidas. 500.000 desempregados há cerca de 2 anos para colocar eles no meio dessa questão de direita e esquerda aqui no Maranhão. É um equívoco. Eu acho que essa questão ideológica, nós temos primeiro que resolver os nossos problemas básicos. Então, posso ser esquerda, posso ser direita, porque sou maranhense. Respeito quem é de esquerda. Eu repito, foi muito bonito o que a gente viu essa semana por parte da direita. A gente não pode deixar de admitir que houveram manifestações grandiosas em vários municípios do Maranhão, inclusive aqui em São Luís. E a esquerda também está se movimentando muito bem, e isso é bom para a política. Agora, eu, independente de quem seja o presidente, eu estarei com o povo do Maranhão. Eu vou atrás do governo federal, da iniciativa privada, dos organismos internacionais, para recuperar o tempo perdido, porque não se recupera em 4 anos. Quem porventura disser que vai recuperar tudo que nós perdemos com pandemia, com crise econômica, com oligarquia, com uma série de situações aqui no Maranhão em apenas 4 anos, vai estar mentindo. Então eu vou iniciar assim uma ruptura com esse modelo oligárquico que nós temos instalado ainda no Maranhão e implantar um plano para desenvolver, para que a gente possa gerar emprego e renda, e isso não cabe essa politicagem, essa pressão da política nesse momento. Agora, Felipe, é hora de trabalho, é hora de mostrar que realmente nós temos potenciais, que nós temos aqui cadeias produtivas importantes e que, acima de tudo, o povo do Maranhão é muito forte. Porque se hoje nós temos a cada R$10, 7 sendo movimentados pelo povo e apenas 3 pelos governos, é a prova de que quem está tocando o Maranhão para frente é a iniciativa privada. A lenda de que os leões ainda são muito fortes, o próprio governador desmanchou, né? Porque se você tem 100 milhões para investimentos por mês no governo, como ele disse na Assembleia, que investiu 10 bilhões, ou seja, 1,3 bilhão a cada ano e 100 milhões por mês, compare isso somente com o BNB, sem contar os outros bancos. Só o BNB, ele coloca na mão do pequeno e do médio aqui no Maranhão, através do Crédito Amigo, 1,4 bilhão por ano. Quando você soma com os demais recursos que o BNB coloca no agro, na pecuária, na indústria e no comércio, são cerca de 6 bilhões por ano. Se você somar com todos os outros bancos, aliás, vamos só para o BNB. No período do governador Flávio Dino, houve a exceção de 35 bilhões de reais que a iniciativa privada foi captar para investir no Maranhão, enquanto o governo investiu 10 bilhões. Então, os leões já não têm mais aquela força do passado, nem pregam como no passado. A prova é essa perseguição que está acontecendo em hospitais, em escolas, em situações que são vergonhosas e que eu não lutei para colocar Jackson Lago e nem Flávio Dino no poder para ver isso acontecendo no Maranhão. Gente que está adentrando hospital para colocar filho, filha na direção e fazendo comício dentro do hospital. Você acha que isso não é possível aqui, Felipe? Você acha que a gente consegue tirar o Maranhão do atraso dessa forma? Eu acredito que não. Então eu vou estar sempre levantando esse caminho, que é o único caminho que eu acredito para o Maranhão nesse momento. Rapidinho, para encerrar o bloco, Simplício, né? Você condena a oligarquia, né? Que foi maléfica a oligarquia, né? Do senador, do ex-presidente Sarney. Na sua avaliação, o Flávio Dino quer construir a oligarquia dele, está caminhando para isso politicamente? Olha, eu acho que não. Eu acho que quando a gente fala de poder oligárquico, a gente vê essa quantidade de prefeitos que querem eleger filho, filha, namorado, esposa, ou seja, pessoas que já estão no poder, e ao invés de reconhecer como no passado, quando a gente tinha um determinado governador que ia atrás de um cara que era bom orador, de um cara que era trabalhador, de um cara que poderia dar uma contribuição ao Estado, hoje não. Hoje é aquele filho que não deu para nada, na maioria das vezes, então bota esse menino na política, que aí a gente vai ter alguma ocupação para ele. Assim a gente não vai para lugar nenhum. A gente precisa realmente de gestão, e não de politicagem e de política por mais política, como a gente está vendo aí. Eu vou te fazer uma pergunta bem simples, que é uma pergunta que eu mesmo, que eu não entendo muito disso, apesar de ter feito alguns anos de engenharia, mas faz muito tempo.
Um candidato aqui, um outro candidato, prometeu que faria uma ponte sobre o Boqueirão, ligando a ilha de São Luís ao continente, 27 quilômetros. Um outro candidato ao Senado disse que tem um projeto de uma ponte aqui ligando o São Francisco, que nem é inédito. Eu vi isso em 2010, de um candidato ao governo, uma candidata. Aí ele falou que já está em estudos, os projetos iniciais de estudo. Aí como é que eu até anotei, o projeto básico custa 14 milhões. Eu queria saber a sua opinião. Eu sei, candidato, que o senhor é muito bom de orçamento, entende muito quando se trata de milhões e bilhões. O que a gente pode tirar de verdadeiro em alguém querer fazer uma ponte ligando a ilha ao continente, e essa ponte de 2 quilômetros e 700 metros, quase 3 quilômetros aqui, que é muito necessário, ligando o São Francisco a Itaquibacanga? Qual é a sua avaliação sobre isso? Olha, eu adoraria fazer uma ponte como essa, e o Maranhão merece muito, principalmente o povo pobre da Baixada, porque seria uma interligação. Mas talvez em 20 anos, em 30 anos, a gente não consiga, porque a ponte Rio-Niterói, lá no Rio de Janeiro, ela começou mais ou menos em 1915, veio terminar em 1971, para você ter uma ideia, e consumiu recursos que jamais o Maranhão teria, mesmo focando todos os seus esforços para essa construção. Ali nós temos realmente que resolver esse problema de transporte da Baixada, e eu vou resolver. Aliás, os 60 e poucos milhões de reais que foram liberados agora nas últimas 24, 48 horas pelo governador Carlos Brandão, dava para comprar 2 ferryboats de luxo para a travessia ali da nossa população. Basta querer, que a gente consegue resolver os problemas sem enganar ninguém e sem criar ilusões pirotécnicas. Com relação à ponte aqui ligando São Francisco ao Bonfim? Olha, é outra interligação importante. Aliás, o São Luís é a capital com a pior mobilidade do Brasil. E nós temos que resolver isso, eu vou resolver isso. Mas a gente não vai resolver sozinho. Eu vou convocar os 4 prefeitos. Então, para cada real que um prefeito colocar, eu vou colocar 2. E vou atrás do governo federal e atrás também da iniciativa privada, porque a gente está com um funil. É uma entrada única, uma saída única de São Luís e um estrangulamento do nosso trânsito que nem em Teresina a gente vê. O trânsito flui em Teresina. Aqui o trânsito trava. Se você quiser chegar cedo, você tem que acordar pela madrugada para poder ficar desimpedido. Eu já perdi entrevistas, já perdi compromissos, inclusive, da família por conta do trânsito. E a gente vê a dificuldade que é hoje, Geraldo, das pessoas do interior, principalmente ali da região de Bacabal para até Timon, as pessoas não querem vir para São Luís, por conta dessas lombadas que nós temos na estrada e também por conta dessa dificuldade de trânsito. Nós precisamos de mais pontes, de mais avenidas, mas nós precisamos da união, da política para gerir isso e não apenas para fazer política. Professor Marcos Saldanha. Paulo Henrique, ele é historiador também, e ele pergunta o seguinte: o último concurso para professor do Estado foi em 2015, ano passado venceu o prazo de validade. Todavia, mesmo com a realização deste concurso, a indústria da contratação continua a plenos pulmões. Sabemos que uma das causas para os baixos índices do IDEB tem relação com a ausência de vínculos permanentes e salários dignos pagos aos professores, além do que, contratados recebem aí 1/3 aproximadamente do salário dos concursados. Como é que o senhor pensa em equacionar essa situação? Olha, Paulo Henrique, quando a gente fala de gestão, a gente não faz gestão sem ter uma equipe de excelência. Para ter uma equipe de excelência, eu preciso de um funcionário público valorizado. Hoje, lamentavelmente, é mais valorizada a classe política. Qual é a prova? Isso que eu já falei aqui, isso que você está colocando. Ao invés de você chamar as pessoas que estão aprovadas em concurso na educação, na polícia, você abre novas secretarias com orçamentos para secretarias já existentes e você não qualifica, não permite que o profissional possa realmente se tornar ali, ter uma autoestima, ter realmente uma capacidade para servir o povo, porque não é pelo funcionário. O que a gente vai fazer?
Primeiro, nós vamos resolver o problema da valorização dos professores na educação. Eu preciso desse time focado para me ajudar. Eu não tenho como tirar o Maranhão da pobreza sem a força dos professores, e não é com professor mal remunerado que eu vou conseguir isso. Também eu vou olhar para os heróis da pandemia, que foram os enfermeiros, vou pagar o piso aqui dos enfermeiros, independente da questão, dessa briga da questão nacional, e vou atualizar as folhas de pagamento dos grupos médicos. Ô Marcos, nós temos grupos médicos que desde abril não recebem pagamentos, enquanto a gente está vendo essa transferência maluca de recursos aí para prefeitos aliados do governador Carlos Brandão. Então, se nós não tivermos aí um foco na educação, na saúde, na segurança, que é o tripé básico de qualquer governo, dificilmente nós vamos conseguir desenvolver, conseguir mudar esse quadro que nós temos. Eu vou ter o melhor time de funcionários públicos do Brasil, porque eu vou investir nesse time. Eu vou qualificar o professor, eu vou valorizar o enfermeiro e o médico, eu vou fazer com que o policial militar sinta orgulho de ser policial militar aqui no Maranhão, porque hoje não é a realidade, em decorrência de uma série de fatores nacionais e também estaduais, que eu repito, eu não vou olhar para trás, eu quero olhar para frente, porque é daqui para frente que acontece o Maranhão. Não dá para a gente votar pensando nos erros, não dá para a gente votar pensando nos acertos, a gente tem que votar pensando em quem é melhor, quem pode dar uma boa resposta para o estado do Maranhão. E eu te peço a tua confiança, Paulo Henrique, como a confiança de todos os professores, profissionais de saúde também, da segurança, porque juntos nós vamos fazer o que vocês têm feito para o Maranhão. Um Maranhão empreendedor, um Maranhão realmente que tem ido em frente, independente de qualquer questão política. Secretário, para não ser injusto com os outros que aqui estiveram e responderam, né, firmemente, eu volto a perguntar, o senhor é a favor ou é contra o aborto? Né? O senhor acha que a mulher tem o direito? E, rapidamente, eu vi umas postagens do senhor colocando em dúvida as pesquisas. Se o senhor estivesse bem pontuado, o senhor também colocaria em dúvida as pesquisas? Felipe, a gente sabe, você tem tanto tempo na política quanto eu, e a gente sabe o que acontece nessas pesquisas. Eu acho que nas próximas eleições, isso vai até ser extinto. Porque são artimanhas que se usam hoje. Você vê que aqui no Maranhão, a pesquisa do Everton diz que ele é forte, que ele está na frente. A pesquisa do Brandão diz que é ele. E a gente vê que nem nessas duas pesquisas eles conseguem esconder que 7 em cada 10 maranhenses não escolheu ainda o seu candidato e que essa eleição é de 2 turnos. Portanto, numa eleição de 2 turnos, você não vota no menos pior. Então não vai funcionar esse gasto exorbitante que eles estão fazendo com pesquisa. Com relação à pesquisa, Felipe, se eu fosse achar alguma vantagem em pesquisa, ou em caminhada, ou em carreata, eu não estaria tranquilo me dedicando apenas a responder a entrevistas como essa, a participar de debates e esclarecer a população do Maranhão. Não dá para avançar, não dá para acreditar que alguém vai mudar o Maranhão fazendo a mesma política que a gente fazia há 30, 40 anos atrás. Para mudar, a gente tem que começar a mudar a forma de fazer campanha. Eu estou fazendo uma campanha diferente. Eu estou sozinho, sabe por quê? Porque para estar com outras pessoas é muito caro. As pessoas não estão com fulano ou beltrano a troco de nada. Ali foi feito com chavos para a transferência de recursos ou para repartir o próximo governo, caso essas pessoas cheguem ao poder. Eu não aceitei isso, não vou aceitar porque eu quero implementar esse plano. Eu quero ser um agente da transformação do Maranhão para que a gente possa voltar, Felipe, a acreditar no Maranhão. Para que o Caio, lá nos Estados Unidos, teu filho, que hoje mora lá, ele um dia possa sonhar em voltar para cá. Não pelo dinheiro, porque lá ele vai ganhar sempre muito melhor, mas porque ele ama com toda certeza essa terra como a gente ama, como a gente gosta. E a gente precisa parar de sair aqui ali no Piauí e ser provocado, que o Maranhão não vai para frente, é melhor do que o Piauí, é melhor do que o Ceará, e as coisas aqui não andam. A gente tem que mostrar que a gente tem capacidade, e é para isso que eu estou nessa eleição. Se eu não estivesse aqui, Felipe, as pessoas estariam falando apenas de cabeça de prefeito, de cabeça de deputado, de carreata, de caminhada. Eu quero debater o Maranhão. Aliás, esse é um grande erro de muita gente. O próprio governador, até agora, não falou dele. Ele quer achar que, falando do governo anterior, ele vai conquistar os maranhenses. Nem minha filha de 9 anos entra mais nessa. Ninguém entra mais nessa. As pessoas querem saber quem é você, o que você pode fazer. E é isso que nós precisamos fazer nos próximos anos. Resgatar o entusiasmo, a esperança, a fé dos maranhenses para que a gente possa construir um bom estado. Sabe por quê, Felipe? Porque não adianta você vir trabalhar aqui na Guará
se você não tem esperança de que isso aqui está contribuindo com você de alguma forma. Você não vem, você não tem entusiasmo, não é isso, Marcos? Então, para que a gente possa realmente ter um Maranhão forte, a gente tem que parar de acreditar que a política é isso aí mesmo e que não tem jeito. Tem jeito. Basta a gente escolher bem, a gente fazer uma boa escolha e a gente muda esse cenário com toda certeza, porque se o Ceará mudou, se Santa Catarina mudou, se o estado do Goiás e o Mato Grosso mudou, a gente também pode mudar. A gente pode ser, e nós vamos ser, a partir de 2023, um estado empreendedor. Só rapidinho, e o aborto? Bom, eu sou, Felipe, a favor da família. E eu acho que essa questão do aborto, como também outras questões inerentes ao homossexualismo, essa questão diversa da família, isso tem que ter um trato antes da política. Então, eu acredito que esse é um debate que a gente podia passar 2 horas aqui, e eu não vou correr o risco aqui de, enquanto candidato, fazer uma declaração infeliz, porque eu sei que as pessoas estão doidas para usar alguma coisa assim contra mim. Candidato, só para finalizar, caso haja segundo turno, o senhor não esteja no segundo turno, quem o senhor apoiará, né, entre os 3 primeiros colocados aí? Eu vou estar no segundo turno, eu acredito nisso porque, Natan, quando eu passo em qualquer lugar, eu já estou hoje extremamente satisfeito do que eu estou construindo. Todo mundo diz que eu tenho a melhor proposta, que eu tenho o melhor perfil e que esse é o único caminho realmente que o Maranhão pode seguir daqui para frente. Então, eu vou estar no segundo turno. Eu olho muito para a eleição de 2016, quando na sexta-feira teve uma pesquisa que disse que o Eduardo Braide não iria para o segundo turno, que tinha 3%, e depois daquela sexta-feira ele amanheceu 2 dias depois, no domingo, com 23%. Eu olho para o Amazonas, onde se dizia que o Wilson, o atual governador, só tinha 1%. O estado de Minas, onde o Zema só tinha 0,5%, o Itzel no Rio de Janeiro, e assim vai. E eu olho também para o que está acontecendo aqui. É uma tentativa de esfregar na cara da população que eleição aqui é com dinheiro, é com estrutura. E você percebe o que está acontecendo na cidade. A gente nunca viu a cidade, a campanha política do Maranhão estar tão parada quanto ela está. Mas a gente vê as pessoas. Eu estarei no segundo turno com toda certeza, com o seu voto, com o seu apoio das pessoas que estão me ouvindo agora. Então, você pode apostar nisso, porque eu confio no povo do Maranhão e eu tenho certeza que o povo não aguenta mais essa lenga-lenga da política. Aproveite então e faça seus 2 minutos. Vai 1 minuto e meio só agora e fique à vontade. Fala o que você quiser. Olha, eu quero ser governador do Maranhão porque eu não vim de família de político ou de família rica. Eu sou da classe de 98% do maranhense que teve muita dificuldade aqui no Maranhão para nascer, para crescer, para se educar, para empreender. Eu quero ser governador no Maranhão porque eu consigo resolver em 3 meses o problema da insegurança alimentar. Talvez você não acredite nisso, mas busque saber como é que eu resolvi o problema dos respiradores e dos hospitais de campanha aqui, e você vai ver que é muito mais importante a ação e as boas ideias do que o dinheiro. Eu quero ser governador do Maranhão porque eu não aguento mais sair do Maranhão ou ver as pessoas saírem do Maranhão. Eu já tive que trabalhar em Goiás, em Brasília, já tive que perambular atrás de estudo e atrás de emprego pelo Brasil. E eu não quero mais os maranhenses fazendo esse caminho, porque a gente tem muito potencial aqui no Maranhão. Para isso, nós só precisamos tirar a maior parte da classe política de cima do desenvolvimento, do crescimento e da geração de empregos aqui no Maranhão. É muito fácil você observar em várias cidades um político chegar ao poder em outubro e lá pelo mês de dezembro, antes de assumir a prefeitura, ele já ter o melhor carro, a melhor casa da cidade e a cidade 4, 8 anos depois continuar do mesmo jeito. Para desenvolver o Maranhão, nós precisamos contar com toda a classe política e eu quero coordenar isso através de um plano que seja aprovado por você, maior do que eu e do que qualquer político aqui no Maranhão. Meu número é 77, muito obrigado pela tua atenção. E eu espero que você me busque na rede social e me acompanhe, me ajude nessa cruzada. Eu é que agradeço a sua presença, a sua coragem e a sua clareza, candidato. E que Durango, que de quase 1.000